Antes de entrar nesse tema, que é um tema delicado, complexo e lindo, que é o tema do desenvolvimento espiritual. E eu quero que vocês saibam que o que eu vou falar para vocês não é exatamente aquilo que eu aprendi nos livros. O que eu vou falar para vocês é referente ao meu desenvolvimento espiritual. Aquilo que eu conquistei na minha vida. A Adriana disse que eu sou um rapaz, eu não sou um rapaz, eu sou um senhor vovô. Tenho um neto, 2 netos, uma neta e um neto, tenho 2 filhos. E a experiência de vida é algo muito importante. Eu diria mais, eu acho que a experiência de vida é tudo. Os livros nos ensinam alguma coisa, mas a vida nos ensina muito mais. O cotidiano, a relação com as pessoas, as coisas que a gente fez ou que deixou de fazer, a bondade que a gente fez ou às vezes a maldade que a gente fez, tudo é aprendizado. E eu sou um educador. E eu estou aqui falando para vocês na condição de um educador. De um educador de muitos alunos em escolas, em universidades, mas sobretudo um educador dos meus filhos. Que hoje um tem 35 anos e outro tem 34 anos. Já são homens. Basicamente, eu quero falar com vocês algumas experiências, o resultado de algumas experiências que eu tive ao longo da minha vida, trabalhando com pequenos grupos. O teatro é uma das minhas experiências com pequenos grupos, mas eu tive muitas outras experiências, daquilo que eu chamo grupos de encontro, que não é exatamente um grupo terapêutico, porque eu não sou psicólogo, eu sou um sociólogo, mas é um grupo de formação, que eu chamo de formação humana. Um grupo em que as pessoas podem se expressar. As pessoas estão autorizadas a falarem dos seus sentimentos e dos seus pensamentos, dos seus medos, das suas angústias. De tal forma que eu me considero muito mais um facilitador desses processos de diálogo e de intercâmbio que acontecem dentro do grupo. Os terapeutas são as pessoas que participam do grupo. Uns são terapeutas dos outros. Uns aprendem com os outros. Então, é fundamentalmente um processo de ensino e um processo de aprendizagem. Eu ensino e eu aprendo. Assim como eu, que sou facilitador, ensino e aprendo, todas as pessoas ensinam e aprendem, porque todas as pessoas têm o que ensinar e também têm o que aprender. Então, ao longo do tempo, esses conhecimentos, né, com os grupos de encontro foram se consolidando. Eu fiz um curso de graduação, depois fiz um curso de especialização, depois fiz um curso de mestrado e fui caminhando. Fiz um curso de doutorado e fiz mais 4 anos de pós-doutorado. Então eu tive um longo processo de formação, realmente tentando analisar o que acontecia nos grupos. Os processos grupais, o que tem de forte no grupo, onde é que está a sua força, onde é que está a sua fraqueza. E os grupos são um reflexo daquilo que as pessoas são. As pessoas têm força e têm fraqueza.
Às vezes a gente superdimensiona a nossa fraqueza, às vezes a gente superdimensiona a nossa força. E eu me dei conta que o grande desafio humano, em todas as idades, para todos os sexos, todas as classes sociais, é o equilíbrio. Saber dosar. Então, o que acontece nesses grupos de encontro? Basicamente acontecem conversas. São grupos voltados para o diálogo, para conversar. E além das conversas, eu proponho algumas atividades que eu considero atividades criativas, atividades artísticas. E isso é o que eu estudei. Eu estudei a inteligência criativa. A gente já ouviu falar da inteligência racional, a gente já ouviu falar da inteligência emocional, e eu e alguns outros pesquisadores cunhamos esse conceito, a ideia de um conhecimento, né, de uma inteligência que é criadora. E eu quero deixar claro para vocês, assim, já nesse primeiro momento, o que é criatividade na minha perspectiva, para que vocês entendam o que eu vou falar daqui para frente. Criatividade é produzir algo novo. E quando eu falo algo novo, eu estou falando realmente algo novo. Algo que não existia e que passou a existir. Às vezes a gente pega coisas, junta elas e cria algo. Algumas coisas que já existem, né? Eu posso, por exemplo, é muito comum a gurizada hoje ir no Facebook, pegar algumas fotografias que outras pessoas tiraram, fotografias muito bonitas, interessantes, inovadoras, criadoras, e juntar essas fotografias, esses vídeos e criarem coisas. É um tipo de criação. É um tipo de criação que é resultado de uma composição. Eu diria o seguinte, que é um tipo de criatividade mais rasa. Agora tem um tipo de criatividade profunda, que é aquela criatividade que diz respeito a coisas que realmente não existiam, ou que existiam somente na nossa imaginação, e que, por um ato de ousadia criativa, aquilo que estava na minha imaginação e não na realidade concreta das coisas, aquilo passa a existir. Esse ato de tirar do mundo que eu chamo de virtual, esse mundo que está aí na atmosfera, que vibra, e daqui a pouco a gente capta alguma coisa desse mundo e transforma isso em algo real, algo concreto, algo visível. Esse ato de captar, ele é fundamental. E eu digo para vocês, os atores, as atrizes, os artistas de um modo geral, eles dependem disso. Um ator, uma atriz, um artista que não consegue acessar esse mundo das virtualidades, que não consegue ir nesse mundo abstrato e trazer isso para a realidade, é um ator que tem a sua criatividade, digamos, comprometida, botada. Mas isso não é coisa fácil de fazer, porque nós estamos acostumados a repetir as coisas. E ficamos repetindo a mesma coisa. Existe uma mesmice que está, digamos, difundida na nossa sociedade.
uma repetição que gera um certo tipo de monotonia na vida das pessoas. E eu quero dizer para vocês que o nosso desafio, e aí eu estou falando para criança, para idoso, para todo mundo. Na verdade, eu não me preocupei em preparar uma palestra para os idosos. Eu me preparei uma palestra para as pessoas. Vocês, para mim, são pessoas. Nós precisamos urgentemente, em nosso momento atual da nossa sociedade, tão cheia de contradições, de problemas sérios como a fome, a miséria, as doenças, as guerras, as desigualdades sociais absurdas, as crianças abandonadas. E é fundamental que a gente aprenda a se reinventar. Se reinventar. Se redescobrir. Colocar a vida nas mãos. E dizer, essa vida é minha. Isso aqui, que é a minha vida, é meu. E cabe a mim fazer o que eu quiser com essa vida, que é a minha vida, que é a vida que eu levei. E a gente pode fazer isso sempre. Desde o primeiro dia de vida até o dia da nossa morte. Nós, seres humanos, prestem bem atenção nisso, hein? Diferentemente dos outros animais, somos animais também, a gente se esquece, somos animais, somos natureza, fazemos parte da natureza, mas o que nos diferencia e nos diferencia radicalmente dos outros animais não é exatamente a nossa razão, porque os animais têm um tipo de razão rudimentar, mas tem, de racionalidade. Mas é a nossa capacidade de invenção, a nossa capacidade de nos reinventarmos. De reinventar o que, professor Augusto? Ora, de reinventar o jeito de amar. De reinventar a percepção que nós temos de nós mesmos, daquilo que nós entendemos que é belo ou é feio em nós. Reinventar as relações com os amigos, as relações com os colegas, as relações com os filhos, as relações amorosas, todas as formas de convivência, de convívio. Nós podemos reinventar o nosso mundo, o ambiente que a gente vive. A gente pode reinventar o jeito de se arrumar, de combinar as roupas, de se vestir. A gente pode reinventar o nosso jeito de caminhar. A antropologia vem mostrando que, vejam bem, o ser humano tem a condição de reinventar o próprio funcionamento do nosso organismo. Reparem, não são raros os casos de pessoas que enxergam e que perdem a visão. E aí as pessoas começam a enxergar através da pele. Mas a pele não vê, professor. Para nós não. Mas perde a visão. As mãos começam a enxergar. Vocês já pensaram nisso? Com alguém que perde a mobilidade nas pernas. E aí
desenvolve uma motricidade extraordinária com os membros superiores, os braço, tronco. Nós nos reinventamos. E o que me entristece, me aborrece, é que nós estamos num momento da nossa história, nós humanos, que parece que a gente esqueceu completamente disso. E o que eu vejo é uma multidão, não só de idosos, mas de jovens, de adolescentes, de pessoas maduras, de todas as faixas etárias, alienados, inertes, imobilizados, muitas vezes reclamando da vida, praguejando, se lamentando. E o que falta é muita gratidão. E quando eu falo gratidão, eu estou entrando no campo da espiritualidade. Assim como quando eu falo criação, ou criatividade, ou inventividade, ou reinvenção de si, eu estou entrando no campo da espiritualidade. Porque a gratidão e a criatividade nos ligam profundamente com Deus. Entendam Deus como quiser. Eu não tenho nenhuma religião, eu tive em várias, passei por várias experiências religiosas profundas e importantes na minha vida. Hoje não tenho. Mas entendam Deus como vocês quiserem. Eu diria que Deus é a unidade, é o Criador. E além de ser o Criador, Ele é a unidade de todas as coisas. Se nós estamos aqui, é porque Deus existe. E se nós estamos vivos aqui, hoje, é porque existe uma centelha de Deus que habita nossas vidas e nos anima, nos movimenta, nos dá alegria, nos dá força de superação dos nossos problemas, dos nossos obstáculos, das nossas doenças. Eu fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui e encontrei vocês todas falando e gritando. Algazarra. Eu disse, pô, mas lembrava uma coisa assim de jardim de infância. Lindo. É vida. Isso significa vida. Eu vi olhos brilhando. Eu vi sorrisos. Eu vi gritos. Abraços. E todo tipo de balbúrdia. O nosso desafio não é exatamente voltar a ser criança, mas é aquilo que eu digo, aquilo que eu chamo de atualizar a nossa criança interior. Ah, professor, por favor, indique um caminho aí. Como é que é esse negócio de se reinventar? Se reinventar significa, um dia tu foi criança. Tu lembra dessa criança que tu foi um dia? Tu lembra do que essa criança gostava? Tu lembra o que ela fazia? Tu lembra como é que ela se relacionava com outras pessoas? Com os adultos? Com as outras crianças? Já fez um exercício de lembrança? De lembrar dessa criança? Ah, mas faz tempo, professor. Mas tenta lembrar. Se não lembrar, pergunta para as pessoas
que conviver contigo na tua infância, quem era essa criança? Pois aí tem uma chave importante para a gente abrir as portas da criatividade. E quando eu falo criatividade, eu estou falando de espiritualidade. Mundo aí invisível, tudo o que ainda não existe. E para que a gente acesse esse mundo eterno, ilimitado, infinito, um desafio é a gente liberar as forças dessa criança interior. Essa criança que vive em nós. Porque, vejam, não é uma coisa fácil. A gente tem que olhar com bastante realismo isso que eu estou falando. Porque parece assim, é tão fácil, receita de bolo. Não é receita de bolo, não. Porque não é receita de bolo. Se aqui tiverem 70 pessoas, não sei, 100, não sei quantas pessoas tem, cada um vai ter que descobrir a sua própria fórmula. Não tem uma fórmula. Tem 70 pessoas, tem 70 fórmulas. Porque esse é um processo de singularização. Acessar essa criança significa eu me olhar e me descobrir, ver quem eu sou, ver como eu sou, as minhas peculiaridades, o meu jeito único de ser. Mas eu sou igual a todo mundo, parece. Mas todo mundo usa blusa, todo mundo usa calça, as mulheres se pintam, as mulheres se... Parece. Biologicamente, se vocês forem verificar a digital de vocês, cada digital é uma. Por que cada digital é uma? Cada íris do olho é uma. Não se repete. Tu vai no banco, é só tu que tem aquela ali. Análise da íris, é só tu que tem aquela ali. Porque psicologicamente, fisiologicamente, emocionalmente, espiritualmente, nós somos únicos. Seres humanos únicos. E não se enganem. Acessar esse processo de reinvenção de si, ser capaz de se reinventar diante dos obstáculos da vida, das dificuldades, da dor, do sofrimento, das doenças, precisa, é necessário, é fundamental a gente se dar conta que somos únicos. Vou falar de uma que eu considero uma metáfora, uma alegoria da Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, Gênesis. Adão estava lá no paraíso. Uns acham que isso é literal, outros acham que isso não é literal, mas de qualquer forma, a narrativa bíblica é essa. Adão estava lá. Deus chegou para ele e disse assim: olha, tu podes comer de todas as árvores, mas aquela ali, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não pode. Não pode. Vocês sabem, ou pelo menos a grande maioria das pessoas sabem, que o homem transgrediu a lei. Ele foi lá e comeu da árvore proibida, do fruto da árvore proibida. Primeiro a mulher, depois Adão. A mulher tentada pela serpente, depois Adão. Quando Deus, o Todo-Poderoso, vem falar com ele e pergunta: onde tu estás? Adão se escondeu de Deus. Ele teve vergonha de sua própria nudez. A Bíblia diz que ele
costurou um avental com folhas de figueira para encobrir a sua nudez. Por quê? Eu fico me perguntando por quê? Que o homem, que Adão chegou e disse assim, olha, eu estou aqui, meu Deus. Pisei na bola. O Senhor proibiu e eu fui lá e comi. Por que o homem não fez isso? Seria tão mais fácil. Mas ele só não transgrediu, como ele também costurou folhas de figueira. E esse costurar folhas de figueira tem um significado extremamente importante para todos nós aqui hoje. Porque de lá para cá, nós não só costuramos folhas de figueira, como nós inventamos instrumentos de trabalho e de guerra, de caça. Nós inventamos tecnologias, construímos pontes, casas, cidades. Olha o tanto de remédios, medicações. Fomos na Lua. Desenvolvemos aviões, aparelhos que voam. Vejam, nós fizemos isso de uma forma muito típica. Nós fizemos isso através daquilo que a gente chama de inteligência racional. Vejam que de Adão para cá, o conhecimento evoluiu muito. A inteligência, isso é bastante importante, eu chamo a atenção de vocês nesse momento. A inteligência do ser humano, dos homens e das mulheres, avançou muito, mas nós não avançamos moralmente. Ou avançamos muito pouco moralmente. Estão aí as guerras. Nós estamos em pleno século XXI e existem crianças morrendo de fome. E isso é inadmissível. Isso é inadmissível. É inacreditável. Que em pleno século XXI, com abundância na produção agrícola, existam crianças no mundo morrendo de fome. Isso é inadmissível. É uma vergonha. É uma vergonha para todos nós aqui, que somos seres humanos. O conhecimento se desenvolveu, a intelectualidade humana se desenvolveu. As crianças estão morrendo de fome. A questão é a seguinte: a inteligência, tal qual nós conhecemos hoje, e o retrato mais fiel do conhecimento científico, do conhecimento humano, é a ciência, é o conhecimento científico. Ele é um conhecimento capenga, vergonhoso, um conhecimento que não consegue se alinhar com a moral, com a ética, com os valores humanos mais elevados, como o amor, a compaixão, o perdão, a solidariedade. Que conhecimento é esse? Se nós não nos rebelarmos contra esse tipo de conhecimento que já não nos serve mais, quem é que vai fazer isso? Um pouco o que eu estou fazendo aqui é eu venho aqui para manifestar essa rebeldia pessoal minha em relação ao conhecimento. E aquilo que eu estudei de uma forma bastante embrionária, com todas as limitações de um conhecimento novo, que é avançarmos na direção de uma inteligência outra. Avançarmos na direção de uma inteligência emocional, de uma inteligência criativa.
uma inteligência generosa, avançarmos em direção à compaixão, à ética, ao amor, coisas que no nosso mundo tão complicadas. Porque nesse mundo que a gente vive, na atual fase que nós vivemos do desenvolvimento humano, as pessoas pensam assim: eu vou resolver o meu problema, os outros, cada um por si, e Deus nos acuda. Avançar na direção do desenvolvimento de uma inteligência mais refinada não é um capricho estético, como alguns pensam. É uma necessidade urgente. As pessoas se tornarem um pouco mais sensíveis. E também de se tornarem um pouco mais alegres, um pouco mais otimistas, um pouco mais positivas, corajosas, ousadas. Ah, mas eu estou bem aqui fazendo meu feijão com arroz, professor. A minha vida está tão boa, as coisas estão tão bem para mim. E o teu vizinho? E os outros? É só tu que existe? Isso é desenvolvimento espiritual. Ah, mas eu vou na missa todas as quinta-feiras, no domingo também. Eu comungo. Espiritualidade é algo que a gente cultiva dia a dia, hora a hora. Não é algo para o final de semana. Existe um equívoco aí. Como semear amor? Essa é a pergunta. Eu quero dizer para vocês o seguinte: que tem muitas maneiras de semear amor. Reparem, essa mulher que está dançando, ela tem a doença de Parkinson. I remember it clearly. I knew something was wrong, but I didn't know what it was. You were with me. You were with me still. I remember leaving the doctor's office and feeling happy. Why am I happy, I thought. I've just been diagnosed with Parkinson's disease. You said maybe I was just relieved to have a name to call what was happening to me. Things change and change and change and change. When something new occurs, is it a harbinger of things to come? When I forget something I shouldn't, is it just a momentary lapse, or am I slowly losing my mind? Can you tell me? This disease is so hard, you say. No doubt. But in a way, it gives us more of each other.
condition, what choice do we have but to accept and try to use those gifts with grace? Eu e a Raquel trabalhamos num grupo de teatro cujos os atores e atrizes são portadores da doença de Parkinson. São portadores da doença de Parkinson. Parkinson. É uma doença, para quem não sabe, que é uma doença que aparece muito na maturidade, em especial após 60 anos, que compromete diretamente a motricidade, os movimentos. Por exemplo, escovar os dentes, colocar as calças, pegar um livro para ler, são coisas que ficam muito difíceis para quem tem Parkinson. Porque a pessoa tem tremores e tem rigidez muscular. Tem a fala diminuída, uma salivação excessiva, problemas de depressão, etc, etc, etc. Porque fundamentalmente um neurohormônio chamado dopamina está comprometido, não funciona adequadamente. E essa mulher, assim como os nossos alunos lá no grupo de teatro, estão enfrentando esse problema. E como eles vão enfrentar esse problema? Reinventando a si mesmos. Eles estão reinventando o jeito de amar os seus companheiros, o jeito de fazer sexo, o jeito de escovar os dentes, o jeito de comer, enfim, estão se reinventando. Assim como essa mulher, tem vários. É possível? É. Hoje nós tivemos uma reunião lá na universidade, vários grupos que trabalham com cuidados paliativos, unidade cuidativa da UFPEL, e nós falávamos o seguinte, eu fiz esse depoimento. Esse ano nós começamos a trabalhar no início do ano com os portadores da doença de Parkinson. E estranhamente, esse ano, a gente sentiu isso porque os nossos ensaios acontecem sempre nas sextas-feiras, na parte da tarde. Todas as sextas-feiras chovia. Eu nunca vi isso. Chegava a sexta-feira e falava para a Raquel, ó, vai chover. Pá, chovia. Chovia, frio, mau tempo, temporal, tudo na sexta-feira. Eu falava, Raquel, eles não vêm. Raquel, não, eles vão vir, vem sim, vamos. Eles sempre apareciam. Faça sol ou chuva, canivete, os parkinsonianos, como a gente chama, apareciam. 15 pessoas, sala cheia. 15 alunos com mais de 60 anos, alguns com 80. Lindos, fortes. Alguns pegando 2 ônibus para chegar lá. Pessoas de classe média baixa, algumas pessoas bem humildes, fortes, guerreiros, guerreiras, a maioria mulheres. Nós saímos aqui de Pelotas para dar aula em Rio Grande, na FURG, para os alunos da FURG, mas isso não é prerrogativa da FURG, isso acontece de todo lado. Mas a gente saía para trabalhar com um grupo de teatro lá, saía de manhã daqui para lá, chegava lá não tinha nenhum aluno porque estava chovendo. Seres humanos com 20 e poucos anos, com papai e mamãe, em casa, tudo dinheiro. Não aparecia ninguém. Você não acha estranho isso? Não tem alguma coisa estranha? Na verdade, não tem. O apóstolo Paulo, que é um marco do cristianismo,
que é um homem que no início da vida dele perseguiu os cristãos, mas que depois se tornou um principal discípulo de Jesus Cristo, no fim da vida dele, numa situação complicada, doente, aprisionado, ele disse uma coisa que a gente não pode esquecer. Ele disse: quando sou fraco é que sou forte. Vou repetir. Quando sou fraco é que sou forte. Aonde está a nossa fraqueza, ali está a nossa força. Onde está ali a nossa debilidade, está ali a nossa capacidade de nos reinventarmos. Vocês não acreditam nisso? Eu vou mostrar um outro vídeo interessante para vocês. Prestem atenção. Vejam bem. Here's your invitation to choose someone else's deal. Your concessions are useless, or filtered to diffuse this. Now you have to excuse us. We are moving on. Flats in the basement, trying our patience. We are just tuning you on. We are comuns como nós, que estão diante de uma doença que não tem cura. Não tem cura. Oi? Bem provável. Tem um componente hereditário genético muito forte. Mas provavelmente também causas ambientais estejam ligadas ao problema
Parkinson? Qual é a vida que a gente leva? A gente está acostumado, todos nós estamos acostumados a viver estressados. As pessoas se aposentam e continuam vivendo o estresse que viviam quando estavam trabalhando. Se condicionaram a viver debaixo do estresse e aí aposentam e continuam estressados. Vai estar estressado por quê? Então vai trabalhar agora, não tem nada para fazer. Vocês estão entendendo? Existem determinados condicionamentos que depois que são introjetados na nossa vida, no nosso funcionamento biopsicossocial, eles ficam ali funcionando automaticamente sem que a gente mande. Eles ficam lá rodando. Tu levantou, ele já aciona e fica ali andando por conta própria. Um dia aquilo talvez tenha sido importante para mim, mas com o tempo deixou de ser. A vida mudou, o tempo passou, eu criei meus filhos, eu já não tenho necessidade de trabalhar tanto, mas eu continuo trabalhando no horror. Eu queria construir a minha casa, mas eu já construí a minha casa. E aí eu quero uma outra coisa. As causas da doença de Parkinson, queridos e queridas, está muito ligado a fatores ambientais, como, por exemplo, o estresse. E aos maus hábitos, as doenças crônicas. Eu tive acesso a essa informação há pouquíssimo tempo, a gente trabalha na área da saúde. Entre 70% e 80% das doenças crônicas, doenças cardíacas, neurovegetativas, etc., são geradas por maus hábitos. Hábitos inadequados de sono, de alimentação, relações estressantes, vida sedentária demais, sem atividade física. Eu quero colocar como um desafio para vocês. Ah, mas eu tenho já 70 anos, professor. É agora. Ah, eu tenho 80. Melhor momento. Desafio de desenvolver a intuição. A razão, a lógica, o entendimento, a compreensão racional das coisas, a gente já conquistou. Isso já é uma conquista humana. Todos nós já conquistamos. É nosso. A gente não vai jogar fora isso. E não é isso que eu estou dizendo em absoluto. Mas, o que eu estou propondo, nessa altura do campeonato, para a vida de todos nós, é desenvolver a nossa intuição. E hoje eu vou tentar falar algumas coisas sobre isso. Dar alguns caminhos. A arte, fazer arte, seja ela o teatro, as artes plásticas, as artes visuais, a escultura, a pintura, a fotografia, a gastronomia, que também é um tipo de arte, a jardinagem. As artes abrem as portas da nossa intuição. E os artistas, se vocês querem entender um pouco o que significa intuição, observem os artistas, falem com os grandes artistas. Se vocês tiverem a oportunidade de conversar com algum deles, perguntem a eles como é que acontece um processo criativo desses artistas. Como é que é? Como é que é esse negócio de insight? Eu trabalhei
e daqui a pouco eu estou ali pintando e daqui a pouco, pá! Michelangelo vai nos dar uma dica preciosa. Grande Michelangelo, grande artista, criador, revolucionário, gênio, escultor, poeta. Ele diz assim, ó, eu olho para uma pedra bruta e o meu trabalho como artista criador é um único, que é retirar o supérfluo. E aquela estátua, aquela escultura vai nascendo a partir do momento que o grande mestre, o grande escultor, retira o supérfluo. O Augusto, conta a história da Tetá, que o Cristo morto, né? Que ele olhou a pedra, que ele contou a história de mim, ele olhou uma pedra de mármore. E a pedra disse assim, Michelangelo. E a pedra falou com ele, olha a intuição. Isso é desenvolvimento espiritual. E fez a Tetá. Ah, mas eu fiquei 10 anos no mosteiro. Não precisava. Olha para uma pedra e deixa ela falar contigo. Tão simples. Um livro de um médium espírita chamado Pietro Baldi, um italiano, chamado A Grande Síntese. Ele vai falar de um método, ele chama de método intuitivo. Nós já descobrimos as chaves do método científico, do método racional, e agora o médium que psicografa esse livro diz que nós precisamos desenvolver um outro método, que é um método intuitivo. Prestem atenção na emoção dos músicos. Veja. Ando devagar, porque já tive pressa, porque já achou demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir.
faz pra poder sorrir? É preciso a chuva para florir. Porque já tive pressa e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser. Participou dessa música? No que você se inspirou? Essa música, na verdade, eu acho que foi um grande presente que tanto eu como o Renato Teixeira recebemos. Eu fui jantar na casa do Renato Teixeira, sem nenhum instrumento, sem nada, tinha um violão do filho dele olhando pra gente, eu acho que até faltando uma corda, menino, ele era uma criança aí no Chico. Aqui peguei o violão, comecei a dedilhar, e veio uma melodia muito rápida. O Renato, daquela forma que eu te falei, meio que estatelou o olho, saiu escrevendo uma coisa muito rápida. E naquele intervalo que a esposa dele falava, vem jantar, está na mesa, está na mesa. Aí já vamos, fizemos aquela música e fomos jantar. Aí cheguei em casa, falei, eu fiz uma música com o Renato Teixeira e as pressas e tal. Aí o povo lá de casa falou, então toca a música. Aí toquei a música, lembro que falaram assim, olha, uma das melhores músicas que você fez ultimamente. Mas ela veio tão rápido, tão sem pensar, e às vezes as coisas que vêm muito fácil na vida da gente não dá muito valor. Assim. Então eu não percebi assim, a mensagem da música. E todo mundo que eu mostrava essa música falava, pô, que lindo, né? E de repente toco o telefone na minha casa, me ligou uma grande cantora brasileira que eu não a conhecia, só conhecia pelo trabalho dela, chamada Maria Bethânia. Parece que eu tenho alguma luz que protege essa menina também. Ela falou, amigo, você não tem nenhuma música para eu gravar? Olha, Bethânia, puxa, eu fico até assim, mas não tenho, eu não dou conta do meu gasto, assim, das músicas que eu faço. Eu acabei de fazer uma música, mas o Renato Teixeira vai gravar essa música. Falou, então, canta no telefone para mim essa música. Aí cantei no telefone, ela falou assim, essa música é minha. Então, são um monte de coincidências, assim, que eu acho que essa música veio como um presente para a gente poder cantar essa mensagem tão bonita, tão otimista. Acho que não tem talento para fazer uma música de 1 minuto, 2 minutos, assim, letra e música pronta. Acho que essa aí foi psicografada mesmo. Nós precisamos estar abertos. Então seria deixar aflorar a sensibilidade para poder perceber as coisas. E hoje em dia, com a vida corrida, o pessoal parece que abafa um pouco a sua sensibilidade, porque tem que se mostrar forte, tem que ser forte. E aí a sensibilidade vai caindo. E quem se mostra muito sensível, às vezes, nem é bem olhado, né? Olhado assim, vai bem doido. Se for homem, então é um problema, né? É doido, Coitado do homem. Coitado do homem. O homem não pode ter emoção. Não pode ser sensível, não pode. Chorar faz parte, bota pra fora. Pode sim. Tira aquela dor de dentro. Chora. Chora.
Eu fui conversar com ela ali, porque ela é apaixonada por Alcir Sater, eu também sou. Lá em casa eu tenho DVD também, boto e escuto 500 vezes a música e não. E fica emocionado sempre, o tempo todo. É linda essa música. Às vezes eu tiro ataque pra chorar, é bom. É bom sim, alivia, dá um alívio assim, ó. Já chora por tudo, né? Sai aquele peso. Faz parte da vida. Eu agradeço a Deus quando eu sinto assim, uma emoção de escutar uma música. Aí eu fico obrigado, Senhor, porque eu ainda sou sensível. E deixa a lágrima correr. Vocês já ouviram falar em Isaac Newton? Sim. Grande físico matemático que revolucionou o nosso mundo, literalmente. Ele criou a Lei Geral da Gravitação Universal, ou a Lei da Gravitação Universal. Ele é o famoso personagem, aquele da maçã que cai no chão. Mas eu tive o trabalho de ir atrás e pesquisar o diário de campo do Newton. As anotações que ele escrevia durante o processo de descoberta das fórmulas físicas que criam a física newtoniana, ou seja, a física moderna, que abre um precedente para a criação de estradas, navios, tecnologias de toda ordem, a própria viagem humana até a Lua, só foi possível graças a Newton. Sem ele, não. O diário de campo diz algumas coisas interessantes sobre o momento que ele teve um insight. No diário de campo diz que ele caminhava nos jardins da casa da mãe. E ele caminhava ali, estava num ambiente materno, na casa da mãe. Esse lugar que normalmente nos traz tantas boas lembranças, quando as nossas mães e pais são acolhedores e amáveis. E ele estava ali relaxado, despretensioso, caminhando. Ele não estava trabalhando. Ele não estava no escritório dele com uma calculadora, fazendo cálculos matemáticos. Ele não estava ali, relaxando, caminhando nos jardins. E de repente, a maçã, e é uma maçã mesmo, cai. E ele teve um insight. É certo que aquele insight, de alguns segundos, aquilo que vem do nada, custou caro, porque ele precisou de 20 anos para desenvolver a teoria. Agora eu pergunto para vocês, o que é mais importante? Esse insight de alguns segundos ou os 20 anos de teoria?